Fala galera, beleza? Professor Augusto de Biologia e vamos juntos falar sobre o estômago, sobre essa importante estrutura vegetal que cai muito nas provas e uma galera tem dificuldade. Então vem comigo, sem muita enrolação, vamos falar da transpiração vegetal. Para começo de conversa, eu queria que você soubesse que a transpiração é a perda de água na sua forma de vapor. Então as plantas perdem muita água, perdem muito vapor d'água. Por onde que elas perdem? Vem comigo porque eu preciso que você entenda que a transpiração pode acontecer pela cutícula. E o que é a cutícula? Vem comigo para o desenho gafanhoto. Ó, a cutícula é essa camadinha que protege a epiderme, reveste a epiderme da folha. Isso aqui é um corte de uma folha, tá? Mostrando os tecidos, as camadas da folha. Então a transpiração pode acabar acontecendo por aqui. Então, pela cutícula, a planta pode perder vapor d'água. Só que volta para mim para o seguinte: a cutícula serve justamente para evitar que isso ocorra. A cutícula, ela evita essa perda de água em excesso ali pela epiderme. É importante a cutícula. Quanto mais seca é a região, mais espessa é a cutícula da folha, por exemplo. Então, a maior parte da transpiração de uma planta não vai acontecer pela cutícula, mas sim pelos seus estômatos. Mas espera aí, o que é um estômato? Primeiro vem comigo para essa imagem de novo, para você entender que o estômato está aqui, ó. Vai ser um buraquinho que está localizado na epiderme aqui dessa folha. Então volta aqui. O estômato, ele é um anexo da epiderme. Então são pequenos buraquinhos que são encontrados na epiderme, principalmente das folhas, tá? Então a folha é o local predominante onde a gente encontra os estômatos e basicamente tem duas funções o estômato. A primeira delas é trocas gasosas. Então é pelos estômatos que a planta vai acabar absorvendo CO2 para fotossíntese, por exemplo, liberando oxigênio. Então, troca gasosa é a primeira função do estômago. Mas como ele é um buraquinho, acaba perdendo água também. Então a transpiração, a perda de vapor d'água também acontece por ali. Então anota aí duas funções dos estômatos: trocas gasosas e transpiração. Olha só como é que um estômato ele é constituído. O estômato ele tem uma abertura chamada ostilo, tá ali, é um buraquinho. E essa abertura é controlada por duas células chamadas de células guarda. O nome delas vem justamente por causa disso. Elas que guardam, digamos assim, a abertura estomática. Ao redor dessas células guarda, você tem células que são chamadas de células anexas, células acessórias, células subsidiárias, enfim. Então, ali ao redor das células guarda. Mas duas estruturas são fundamentais: célula guarda e o ostilo, que é a abertura. Beleza? O que a questão vai querer saber? Uma delas era a função, a outra era onde é que está localizado, você já viu os dois. Agora, de que maneira o estômato funciona? Então, o que vai fazer um estômato abrir e o que vai fazer um estômato fechar? É isso que a gente vai ter que conversar agora. Primeiro, dá uma olhada aqui, porque eu vou te passar uma coisa extra, vou te passar um algo a mais, o pulo do gato ali, porque algumas questões mais específicas podem acabar abordando isso. Você viu no slide anterior que o estômato era um buraquinho que estava localizado na epiderme, né? E na imagem do slide anterior, ele estava na parte de baixo da folha. Parte de cima, parte de baixo, aqui a gente está vendo a região superior, a face superior de uma folha, ela pode ser chamada de face adaxial. E a face que vem abaixo é a abaxial, beleza? Ó, face abaxial é a face inferior. Então tá aqui, ó, a folha tem duas faces, a que está aqui em cima, adaxial, a que está aqui embaixo, abaxial. Por que eu estou falando isso? Porque as plantas têm normalmente seus estômatos nas folhas. E esses estômatos geralmente estão localizados na parte de baixo das folhas. Por que isso? Lembra que pelo estômago a planta perde água? Se ela mantiver todos os seus estômatos em cima, o sol está batendo direto aqui. Então aquele sol todo faria com que a planta perdesse muita água, evaporasse muita água. Então normalmente as plantas concentram seus estômatos na parte de baixo, na face abaxial, sendo portanto chamadas de hipoestomáticas. Estômatos embaixo. Tem planta que não tem como escapar, ela precisa manter o seu estômago na parte de cima. A Vitória régia, por exemplo, aqui, ela é uma planta aquática. A parte de baixo dela está encostada na água. Então, para trocar os seus gases, ela precisa manter os estômatos na face superior. Então, por isso ela é epiestomática. Tem planta que não tá nem aí se é face inferior, superior, a folhinha reta assim, ó. Então tem estômago de tudo que é lado.
e a gente chama de plantas anfiestomáticas, como essa gramínea aqui, esse capim, esse mato. Beleza? Então é só mais para você ter esse conhecimento extra para conseguir responder aquela questão que é um pouquinho mais cascuda, que cobra essa particularidade. Mas o que eu quero te falar mesmo vem agora. A gente vai precisar entender de uma maneira simples o que faz o estômago abrir, o que faz o estômago fechar. Quando que a planta vai manter seus estômatos abertos, quando que vai manter seu estômago fechado. Antes de eu te mostrar isso, pensa comigo, imagina que você é uma planta, você tem um estômago, e por esse estômago você pega CO2, que é necessário para a fotossíntese. Mas também por esse estômago você perde água, que também é necessária para a vida. Então, naquele momento, você vai precisar vai ter que ter uma escolha. Ou mantém o estômago aberto para pegar CO2, mas perde água, ou mantém o estômago fechado, não pega CO2, mas também não perde água. Então, o que é mais importante para você naquele momento? Preservar água ou fazer fotossíntese, pegar CO2? Então, é basicamente isso que a planta tem, essa decisão para tomar, com base em alguns fatores que a gente vai conversar agora. Então, vem comigo. Primeiro, olha só. Eu queria que você entendesse uma coisa. Aqui você está vendo um estômago fechado e olha a célula guarda. Olha principalmente para o vacúolo dela ali. O vacúolo vai armazenar água e ele está murchinho. Então, quando a célula guarda está murcha, quando não tem água dentro dela, o estômago vai estar fechado. O ostilo vai estar fechado. Ó. A célula guarda fez isso aqui, ó. Murchou, fechou o ostilo. À medida que vou até mudar a cor aqui para você. À medida que a água vai entrando dentro dessa célula guarda, ela vai enchendo, ela vai ficando túrgida. E o movimento, você vai ver isso aqui, ó. Ela tá aqui murchinha, vai entrando, a água vai abrindo o estômago. Então é o que você tá vendo aqui nessa imagem. Olha só, tá vendo que aqui a célula guarda tá cheinha, tá túrgida, olha o vacúolo dela, tá cheio d'água. Como ele está cheio d'água, as células guarda se afastaram e deixaram o ostilo, que é essa abertura zona aqui, aberta. Por que quanto mais água entra, vai modificando o formato da célula guarda? Quase nenhuma questão basicamente vai te perguntar isso, né? Mas digamos que você queira saber, porque eu quero saber tudo, professor, eu quero saber tudo. Então, olha só, tá vendo que isso aqui é uma célula vegetal, então tem parede celular. A parede celular interna, ela é mais espessa. E essa parede mais espessa, ela não vai deformar com muita facilidade. Então, ela vai ficar onde ela está. Só que a parede celular externa, que você está vendo aqui, ó, ela é bem fininha. Então, à medida que a água vai entrando na célula guarda, essa parte vai deformando. Então, ela faz isso aqui, ó. E é por isso que a célula guarda se afasta desse meio, deixando o ostilo bem aberto. Então, de novo, para que vocês... eu quero saber tudo. Você sabe, se não, ó, nem precisa. Eu quero desenhar para você agora. Vem cá. Imagina o seguinte. Você tem aqui uma célula guarda. Está aqui a célulazinha guarda. Ela está murchinha. E, de repente, você tem uma imagem onde o ostilo está abertão. Ó, o estômago aqui abriu. E eu quero que você entenda o que aconteceu para que esse estômago abra. A água entrou, que você viu antes. Quanto mais cheiazinha de água tiver a célula guarda, mais túrgida ela fica, mais ela se afasta, mais o estômago abre. Você sabe que a água entra e sai das coisas por osmose. Então a água ela entrou na célula guarda como? Por osmose, transporte passivo. Só que na osmose, essa água que é um solvente, ela sempre vai para o local mais concentrado. Então aqui que está o segredo. Se o estômago quiser abrir, vai ter que fazer a água entrar. Para a água entrar, a célula guarda precisa estar mais concentrada do que está ao redor. E é por isso que, quando o estômago abre, vai acontecer uma coisa com um íon. Um íon vai acabar indo para lá. Vem comigo que eu quero te mostrar isso. Então, imagina que nós temos aqui uma célula guarda que está murchinho, o estômago está fechado, mas ele precisa abrir. Para ele abrir, a primeira coisa que acontece é que íons potássio vão ser bombeados para cá. Então, íons potássio começam a ser bombeados para dentro dessa célula guarda. Potássiozinho aqui. O que vai acontecer então com essa célula guarda agora que está cheia de potássio ali dentro? Vai ficar mais concentrada, concorda? Vai ficar hipertônica em relação ao redor. O meio hipertônico puxa água. Então a água acaba entrando junto. Vem comigo, vamos ver essa magia acontecer. Uou, à medida que o potássio entra,
a água acaba entrando junto também por osmose. E aí essa célula vai ficando cheia, vai ficando cheia, vai ficando cheia, e o que a gente vê é essa imagem aqui da direita. Então já vimos aqui que o estômago serve para trocas gasosas e transpiração, que ele está localizado geralmente nas folhas e que pode estar aberto ou fechado. O que faz o estômago abrir é a entrada de água na célula guarda. Entrou água, ela fica cheia, vai abrir o estômago. Saiu água, ela fica murcha, vai fechar o estômago. A água entra por osmose. Então, para a água entrar, a célula guarda primeiro recebe íons potássio, fica mais concentrada e aí a água entra e abre. Vem comigo aqui nesse gráfico, porque aqui você entende uma coisa. Aumento da abertura dos estômatos em relação à absorção de potássio. Quanto mais potássio entra na célula guarda, mais o estômago vai abrir. É isso que está mostrando. Por quê, cara? Simples. Quanto mais potássio entra, mais água entra junto, mais cheia a célula guarda fica. Cara, então olha só. Eu vou trocar o slide agora e a gente vai ver simplesmente o slide mais importante dessa aula, que é um slide que vai te mostrar os fatores que fazem o estômago abrir ou fechar. Se você souber aquilo, fechou, cara. É isso. Então vem comigo, a gente vai completar junto essa tabela. Primeiro fator, a gente já conversou que é a intensidade de luz. Olha só o que vai acontecer. O que você acha? Se tiver muita luz, a intensidade de luz está alta. Deixa eu mudar aqui, ó. O estômago ele vai abrir ou ele vai fechar? Pô, se tiver luz, vai ter transporte de potássio para dentro da célula guarda, a água vai entrar, o estômago vai abrir. E faz todo sentido fisiologicamente a gente pensar, porque a planta não precisa de luz para fotossíntese? Precisa. Então, se tiver luz, a taxa de fotossíntese vai estar alta. Só que para fazer fotossíntese também não precisa de gás carbônico? Precisa. E quem é que pega gás carbônico? O estômago. Então, se tiver luz, a planta tem que aproveitar aquela luz, abre o estômago, pega CO2 e dá-lhe fotossíntese. Então, como a intensidade luminosa alta, a planta vai abrir o estômago. Então, o estômago aqui, ele abre. Tem exceções? Tem. Vou deixar um card aqui para uma aula que eu tenho sobre metabolismo, C3, C4, CAN, e aí você vê que existem exceções. Mas vamos para a regra do nosso quadro aqui. Já se a intensidade luminosa está baixa, está de noite, não vai estar rolando fotossíntese, cara. Então o estômago vai fechar, para que CO2 nem está sendo usado. Os íons potássio sem luz saem das células guarda, aí a água vai embora, ela fica murchinha. Então aqui vai fechar. Então o estômago fecha quando não tem luz. Concentração de CO2 no mesófilo. O que é mesófilo? Lembra daquele nosso primeiro slide que a gente viu um corte da folha histológico? Mesófilo é aquele miolão, aquele meio assim. Ó. Aquele meio pode ter muito CO2 ou pode ter pouco CO2. Agora pensa comigo. A planta para fazer fotossíntese usa CO2, certo? Vai precisar de CO2 para fazer fotossíntese. Qual é o aviso? Qual é a mensagem que a planta recebe se basicamente não tiver CO2 dentro da folha? É sinal que ele foi usado na fotossíntese. É sinal que o estômago precisa pegar mais. Então, se tem pouco CO2, o estômago tem que manter-se aberto para pegar mais. Por isso que a gente vai pensar sempre assim, ó. Quando a concentração de CO2 dentro da folha atingir níveis muito baixos, isso é um aviso para o estômago abrir. Então, o estômago ele vai ter que abrir justamente para pegar mais CO2. Agora, se está acumulando CO2 dentro da folha, se tem muito, a concentração está muito alta, é sinal que a taxa de fotossíntese está baixa, não está rolando fotossíntese. Então, o estômago não precisa pegar mais. Então, a gente vai colocar aqui que nessa situação o estômago ele vai fechar. Agora, o último e um fator que eu acho que é bem de boa, a disponibilidade de água, cara. Cara, não é pelo estômago que a planta perde muita água? Então, concorda comigo que se a planta tiver água em abundância, água não é um problema para ela, ela pode deixar o estômago aberto. Porque, pô, vamos pegar CO2 então. Ah, vai perder água. Não tem problema. Eu sou uma planta de uma região que chove pra caramba, tem água no solo, tem água dentro de mim. Então, com uma alta disponibilidade de água, a planta vai poder manter o seu estômago aberto a maior parte do tempo. Agora, se a planta está com estresse hídrico, se tem pouca água dentro dela, aí ferrou. Aí ela não pode se dar ao luxo de perder aquela pouca água que ela tem. Então ela vai precisar manter o seu estômago fechado. Ah, mas daí não pega CO2, não vai ter fotossíntese. Dane-se. O mais importante naquele momento é a água, então não pode perder. Então aqui ela vai manter o seu estômago fechado.
Galera, então aqui a gente completa a nossa tabela e a coisa mais importante aqui dessa aula é você aprender a explicar isso aqui. Entender o que faz o estômago abrir e o que faz o estômago fechar. Tem como medir essa taxa de transpiração? Claro que tem, queria te mostrar só uma imagem, um experimento bem simples que eles fazem isso. Primeiro a gente vem aqui, corta um galho, um pedacinho de planta e vai mergulhar aqui num recipiente com água. Então tá aqui um recipiente com água. Essa planta, ela vai começar a transpirar, vai começar a perder vapor d'água aqui pelos seus estômagos. Quando a água for embora, ela vai precisar recuperar essa água. Então, essa parte aqui, ó, vai começar a puxar água. Quanto mais água a planta perde por transpiração, mais água ela vai puxar daqui. E como é que eles medem a quantidade de água que a planta está puxando, digamos assim? Aqui, ó, eles colocam uma bolinha de ar. Quando essa água for sendo puxada para cá, a bolinha se desloca. E aí eles medem esse deslocamento. Colocam uma reguinha milimétrica ali, eles vão conseguir medir o quanto que essa bolinha de ar se deslocou. Aquilo significa o quanto de água que a planta perdeu por transpiração. Vendo esse experimento, eu queria te dar um toque muito importante. Quando você estuda transporte de seiva bruta, que é um assunto que também pode aparecer nas provas, que é aquele fato da raiz puxar água e fazer essa água subir até as folhas, a principal força, o principal fator que faz com que essa água suba até as folhas é a transpiração. Quanto mais a planta transpira, mais a água que está lá na raiz vai sendo puxada até as folhas. Isso já foi até questão do Enem, nem perguntou qual era o principal fator que promovia a subida da seiva bruta. É a transpiração. Então olha só como o estômago ele serve para trocas gasosas e transpiração, mas ele acaba participando do transporte de seiva também. Não que ele transporte, isso é o xilema que faz, mas é ele que vai ficar puxando essa água lá até as folhas, tá? E para fechar também, eu queria te lembrar de uma coisa, hormônios vegetais. Vou até deixar um card aqui com uma paródia de hormônios vegetais que eu tenho para você estudar. É uma paródia legal e resume bem o conteúdo. Mas tem um hormônio das plantas que é chamado ácido abscísico. Ele é o hormônio do estresse das plantas. E uma das funções dele é fechar estômago. Justamente porque quando a planta está sob estresse hídrico, está com pouca água, uma das coisas que ela tem que fazer é fechar o estômago. E aí o ácido abscísico vai fazer isso. Beleza? Então, queria fechar agora com aquele nosso famoso resuminho final, pai bola. Vimos aqui que os estômatos realizam trocas gasosas e também transpiração. Esse estômato é formado por duas células guarda que controlam uma abertura chamada de ostíolo. Alguns fatores promovem a abertura desse estômago, como a intensidade luminosa alta, pouco CO2 e muita água. Outros fatores promovem o fechamento, como a ausência de luz, muito CO2 e pouca água. A transpiração, ela vai auxiliar no transporte da seiva bruta. Quanto mais a planta transpira, mais vapor d'água ela perde pela folha, mais a seiva bruta vai sendo conduzida até essas folhas. E também vimos que o hormônio ácido abscísico, que é o hormônio do estresse da planta, promove o fechamento desses estômatos. Ufa! Olha só quanta informação em pouco tempo, mas informação importante. Eu espero que você tenha entendido, porque a galera geralmente manda mal na botânica, mas eu espero que isso não aconteça com você da próxima vez que encontrar uma questão sobre transpiração vegetal. Foi um grande prazer mais uma vez, abraço e até a próxima aula.